A incrível história de Enoque, o homem que foi levado por Deus. História bíblica. Chocante. Você já ouviu falar de um homem que simplesmente desapareceu da terra, levado por Deus, sem passar pela morte? Essa é a história de Enoque. Um homem tão próximo do Criador, que teve um destino absolutamente único na Bíblia. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar para sempre a forma como você vê a fé, a obediência e até o próprio céu. Em toda a Bíblia existem histórias que nos inspiram, que nos desafiam, que nos confortam. Mas há uma entre todas que nos intriga profundamente. A de um homem que simplesmente sumiu. Não morreu, não adoeceu, não foi enterrado. Ele foi levado. Sim, levado por Deus. Essa é a história de Enoque, um homem cujo relacionamento com o Criador foi tão profundo, tão íntimo, que Deus decidiu poupá-lo da experiência da morte. O que Enoque viveu? O que ele viu? Por que ele foi escolhido? E o mais importante, será que ainda hoje Deus busca por pessoas como ele? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo numa das histórias mais misteriosas e fascinantes da Bíblia. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar a sua vida. Quem foi Enoque? Enoque era o bisavô de Noé, filho de Jared, e viveu numa época sombria, onde os homens já se afastavam de Deus. Mas diferente da maioria, Enoque trilhou um caminho oposto. Ele andou com Deus. Essas três palavras são mais poderosas do que parecem. Elas indicam intimidade, obediência, santidade. A Bíblia, no livro de Gênesis 5, 21, 24, diz que, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, e depois disso viveu mais 300 anos andando com Deus. Ele foi pai, avô e, ao mesmo tempo, profeta. Segundo a tradição judaica e o livro apócrifo de Enoque, ele teve visões celestiais, falou com anjos e recebeu revelações do futuro. Mas por que ele? O que havia em Enoque que fez Deus levá-lo sem provar a morte? Para entender o impacto da história de Enoque, precisamos voltar aos primeiros capítulos do Gênesis. Enoque era da 7ª geração após Adão, filho de Jared e pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo segundo a Bíblia. Ele nasceu num mundo que começava a mergulhar na escuridão espiritual. Os descendentes de Caim se multiplicavam. A violência, a idolatria e a corrupção se espalhavam. Mas em meio a tudo isso, havia um homem que decidiu andar contra o fluxo. A Bíblia diz em Gênesis 5:22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Isso não é apenas uma metáfora bonita. Na linguagem hebraica, andar com Deus significa intimidade profunda, uma vida moldada pela obediência, pela fé e pela santidade. Enoque viveu 365 anos, um número que muitos estudiosos consideram simbólico, um ano solar completo, como se sua vida fosse uma jornada perfeita de comunhão com o Criador. Ele não foi um líder militar, não foi um rei, não realizou milagres visíveis, mas sua história foi tão marcante que até o Novo Testamento faz menção a ele. Em Hebreus 11:5, lemos: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. O que torna essa história mais chocante é que, antes do dilúvio, Deus já encontrou em Enoque alguém tão puro e reto que decidiu tirá-lo da terra antes que o mal a engolisse por completo, diferente de Adão, que foi expulso. Do paraíso, Enoque se tornou o único homem até então que subiu ao céu em vida. E isso nos leva à pergunta: o que será que Enoque viu? O que ele experimentou para ser chamado diretamente ao céu? O dia em que foi levado, imagine um dia comum. Enoque caminha, como sempre fazia, em oração, meditação, talvez contemplando a criação. E então, algo acontece. A Bíblia afirma: e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Nada de morte, sepultamento, pranto,
Apenas a partida. Um arrebatamento direto. Esse momento é um dos mais misteriosos das Escrituras. Ele foi levado ao céu, em corpo, espírito. Teria sido ele um tipo de modelo do que será o arrebatamento no fim dos tempos? Hebreus 11:5 nos dá uma pista. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois antes de sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Essa é a chave. Enoque agradou tanto ao Senhor que o Criador decidiu poupá-lo da experiência da morte. Imagine a cena. Um homem, comum aos olhos humanos, andando por uma trilha. O sol da manhã toca sua pele, os pássaros cantam, mas naquele dia o céu estava diferente. O vento sussurrava algo mais profundo. Enoque estava em oração, em sintonia total com o Criador, quando algo aconteceu. A Bíblia não dá detalhes cinematográficos, mas diz com clareza: e já não se achava Enoque, porque Deus o tomou para si. Ele foi simplesmente retirado deste mundo. O termo hebraico usado para tomar é lakash, o mesmo usado quando Deus arrebatou Elias num redemoinho de fogo. É um termo de transição sobrenatural. Em outras palavras, Enoque foi arrebatado. Alguns estudiosos acreditam que esse evento foi um vislumbre do arrebatamento descrito em Tessalonicenses. Outros o veem como um sinal da graça especial que repousava sobre aquele homem justo. Imagine, as pessoas à sua volta, seus familiares, os que estavam acostumados com sua presença silenciosa, sua santidade. Um dia ele sai e nunca mais volta. Procuram, gritam seu nome, vão até as colinas, rios, cavernas, mas Enoque não está mais. Lá ele não morreu, ele foi levado. Sua ausência se tornou uma lenda viva, uma das poucas testemunhas de que é possível viver de tal maneira que Deus se torne o seu destino final. E isso muda completamente nossa visão da morte. Para Enoque, ela não foi uma porta sombria, mas uma escada invisível rumo à eternidade. O livro de Enoque. O que ele viu no céu? Poucos sabem, mas existe um livro antigo atribuído a Enoque, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Ele não faz parte do cânon da Bíblia, mas é respeitado por sua antiguidade. Nele, Enoque descreve viagens ao céu, encontros com seres celestiais e visões do juízo final. Ele teria visto os vigilantes, anjos que desceram à terra, ensinaram os homens e se corromperam. Teria presenciado o próprio trono de Deus e ouvido promessas sobre o Messias. Seria Enoque o primeiro profeta apocalíptico da história. Mesmo não sendo um livro oficial da Bíblia, muitas ideias presentes em Apocalipse e nas cartas do Novo Testamento ecoam seus escritos. Há mais um detalhe surpreendente nessa história. Um livro antigo, não incluso na maioria das Bíblias modernas, mas preservado por séculos entre os manuscritos do Mar Morto, o livro de Enoque. Neste texto, atribuído ao próprio patriarca, há descrições assombrosas. Enoque teria sido levado por anjos a várias regiões celestiais, teria contemplado a morada de Deus, visto as ordens angelicais, os portais dos céus e o registro dos atos humanos. Ele fala de 7 céus. Em um deles, ele vê o trono de Deus, envolto em chamas e glória. Em outro, os anjos caídos, chamados de vigilantes, estão presos, aguardando julgamento. O mais impressionante? O livro descreve o nascimento de um Messias, o juízo final, a ressurreição dos mortos. Elementos que mais tarde apareceriam com mais detalhes em Daniel, nos Evangelhos e no Apocalipse de João. Será que Enoque viu tudo isso milhares de anos antes? Ou será que foi o primeiro profeta a ter revelações completas sobre o fim dos tempos? Jesus, ao citar o Filho do Homem vindo nas nuvens, parece ecoar essas visões. Judas,
no Novo Testamento, chega a citar diretamente uma profecia de Enoque: eis que veio o Senhor com milhares de seus santos. Judas 1,14. Apesar de não estar no cânon bíblico oficial, o livro de Enoque foi lido por judeus, cristãos primitivos, monges etíopes e até teólogos antigos. E se for verdade o que ali está escrito, Enoque não apenas andou com Deus, ele viu o futuro da humanidade e foi o primeiro mensageiro do fim dos tempos. Existe um livro antigo, oculto para muitos, ignorado por outros, mas reverenciado por povos milenares: o livro de Enoque. Um manuscrito esquecido por séculos, redescoberto em cavernas no deserto da Judéia, guardado junto com os manuscritos do Mar Morto, atribuído justamente àquele homem que desapareceu da terra. E se te disser que Enoque não apenas foi levado por Deus, mas que antes disso ele foi guiado por anjos a lugares celestiais, que viu o trono do Altíssimo, que testemunhou os registros eternos da humanidade, que andou entre os astros e presenciou o destino final do universo. Esse livro misterioso, conhecido como Primeiro Enoque, é dividido em várias seções, e o que ele descreve não parece ter sido escrito por alguém com meras experiências humanas. Segundo o próprio relato, Enoque foi arrebatado em espírito pelos chamados anjos santos, que o conduziram para 7 céus diferentes. No primeiro céu, ele viu os anjos guardiões das nuvens, os que controlam o clima e as estações. Eles estavam atentos, zelando pelo equilíbrio do mundo físico. Já no segundo, observou uma espécie de prisão espiritual, onde anjos caídos estavam acorrentados aguardando julgamento. No terceiro céu, Enoque viu o jardim do Éden, mas não aquele da terra. Um Éden celestial, espiritual, cheio de árvores de luz, fontes de água viva e frutos que jamais apodrecem. Um lugar onde os justos repousam à espera da redenção final. No quarto céu, ele foi exposto ao movimento dos corpos celestes. Os anjos mostraram a ele como o sol e a lua percorriam seus caminhos, como as estrelas seguiam rotas fixas ordenadas por Deus. Enoque viu portais nos céus, por onde os astros entram e saem. Ele compreendeu os ciclos do tempo, os segredos das estações, os números dos dias, a ciência que só muitos séculos depois o homem descobriria. Enoque já a tinha recebido dos céus. No quinto céu, ele encontrou anjos caídos chorando, arrependidos de terem desobedecido a Deus, mas incapazes de voltar. Eles haviam se rebelado, tomado esposas humanas e gerado os nefilins, os gigantes. O pecado deles havia corrompido a terra, e Deus os aprisionara e proibira qualquer intercessão em favor deles. No sexto céu, os anjos mostraram a ele as ordens celestiais, arcanjos, serafins, querubins e os vigilantes. Cada grupo com uma função. Alguns cantavam louvores sem cessar. Outros anotavam os atos dos homens. Outros ainda preparavam os juízos a serem lançados sobre a terra. E então ele chegou ao sétimo céu, o mais alto, onde estava o trono de Deus. Enoque descreve uma visão indescritível, um trono feito de fogo, com rios de luz saindo debaixo dele, seres luminosos que cobriam o rosto diante da glória divina, e uma voz, poderosa como muitas águas, que falava com ele. Enoque ouviu os nomes dos anjos mais próximos de Deus, viu os livros da vida sendo abertos, viu os justos e os ímpios sendo julgados, e o mais impressionante, ele ouviu promessas sobre um Messias, um filho do homem, vindo sobre as nuvens, que julgaria a terra e salvaria os justos. Sim. Séculos antes de Jesus nascer em Belém, o livro de Enoque já falava sobre um Salvador. Em um de seus capítulos mais impactantes, Enoque profetiza: E eis que o Senhor vem com miríades de seus santos,
para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade. Essa frase, mais tarde, seria citada por Judas no Novo Testamento. Coincidência? Ou prova de que Enoque realmente recebeu visões que moldariam os livros proféticos? Mas as revelações não pararam por aí. Os anjos também mostraram a ele os segredos da criação. Falaram sobre o espírito do mar, o espírito dos ventos, o espírito da geada e até o espírito das estrelas. Elementos da natureza com propósitos espirituais invisíveis aos olhos humanos. Ele viu como os pecados dos homens subiam aos céus como fumaça, e como os clamores dos injustiçados eram ouvidos diretamente no trono do Altíssimo. Enoque, ali, entendeu: nada passa despercebido a Deus. Uma das partes mais sombrias do livro descreve a queda dos vigilantes. Esses anjos desceram à terra, seduzidos pelas filhas dos homens. Ensinaram aos humanos segredos proibidos: alquimia, astrologia, armas, feitiçaria, vaidade. E por isso a humanidade se corrompeu antes do dilúvio. Enoque, com coração aflito, foi designado por Deus para profetizar contra esses anjos. Ele foi o mensageiro do juízo. Disse a eles: não haverá paz, vosso lugar está selado no abismo. Imagine o peso de carregar essa mensagem. Falar com seres espirituais, enfrentar gigantes, olhar nos olhos de anjos caídos e declarar a sentença do próprio Deus. Mas mesmo assim, Enoque obedeceu, não hesitou. E é por isso que muitos acreditam que seu ministério foi mais do que profético. Foi celestial. Após receber tantas visões, Enoque retornou à terra por um tempo. Escreveu tudo o que viu. Entregou os registros a seu filho e neto, Matusalém e Lameque, e deixou uma advertência: o juízo virá, arrependei-vos, porque o Senhor dos Exércitos vê todas as coisas. Depois disso, ele foi levado. Talvez porque sua missão já estivesse cumprida. Ou talvez porque Deus não quis que seus olhos vissem o que viria antes do dilúvio. Mas o que é certo é que, mesmo milênios depois, suas palavras continuam ecoando entre nós. O livro de Enoque pode não estar em todas as Bíblias, mas sua mensagem é clara: o céu é real, o juízo virá, e existe um trono, diante do qual todos terão que comparecer um dia. O legado de Enoque e o que ele nos ensina. Vida de Enoque é breve nas Escrituras, mas seu impacto é eterno. Ele nos ensina que não é preciso fama, batalhas ou milagres espetaculares para marcar a eternidade. Tudo o que ele fez foi andar com Deus. Em um mundo caótico, ele escolheu a intimidade com o Criador, e isso o tornou eterno. Enoque nos desafia. Será que temos andado com Deus? Ou apenas corrido atrás das pressas do mundo? Seu legado ecoa como um convite ou um alerta para quem deseja uma vida além da morte. O que mais nos impressiona na história de Enoque não é sua ascensão ao céu, mas o motivo pelo qual isso aconteceu. Ele foi levado porque agradou a Deus, não por suas conquistas, não por rituais, mas por sua vida íntima, fiel, perseverante. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza espiritual não está nas multidões que você alcança, mas na profundidade da sua comunhão com Deus. Ele viveu num mundo corrompido, mas se recusou a ser moldado por ele. Ele andou com Deus todos os dias, por 300 anos. Isso é constância. Isso é compromisso. Enoque é um modelo do que significa viver para o céu ainda estando na terra. Seu legado desafia a religiosidade superficial e nos convida a uma fé verdadeira, viva, íntima. Uma fé que transforma a rotina. Uma fé que prepara o coração para o encontro com o eterno. E talvez Deus esteja procurando novamente por Enoques neste mundo. Homens e mulheres que escolham o caminho da presença divina, mesmo que custe a popularidade,
o conforto ou o aplauso. Porque no fim, não será o mundo que nos levará para o alto. Será Deus, como fez com Enoque. E se fosse você? E se hoje você também começasse a andar com Deus? Não por medo, mas por fé. E se, como Enoque, sua vida fosse tão próxima do céu que um dia Deus decidisse levá-lo para si? A história de Enoque não é só do passado. É uma profecia viva, um convite eterno, porque mais do que um homem, ele foi um exemplo. E talvez, apenas talvez, Deus ainda esteja procurando por pessoas como Enoque. A história de Enoque é mais do que um registro antigo. É uma profecia viva. É um chamado, um convite para que cada um de nós pare e se pergunte: tenho andado com Deus? Enoque foi levado. E você? Está preparado para o dia em que Deus vier te buscar? Se essa história tocou você, compartilhe. Se te despertou, se inscreva. Porque o mundo pode até esquecer Enoque, mas Deus nunca esquece aqueles que caminham com Ele. Curtiu essa história? Então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. A história de Enoque pode ser curta, mas o impacto dela é eterno.